bem, pessoal? Eu sou o professor G. Pegoraro e vou te ajudar em mais uma resolução de questão da prova do Enem. Então acompanhe comigo, tá aparecendo aí do lado do vídeo de vocês. Ela diz o seguinte: em minutos, qual é o tempo que a descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Sempre lembrando de ler o final da questão. Aí vem a ordem natural dela. O mergulhador fica preso a explorar uma caverna do oceano. Dentro de uma caverna formou-se um bolhão de ar ali, né? Como mostra a figura que está aparecendo aí para vocês, onde o mergulhador se abrigou. Aí ele fala, durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, né, por causa da condensação lá do nitrogênio, que pode formar bolhas no sangue, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, porque seu corpo ficasse novamente à pressão atmosférica, que é um ATM 10/5 Newton por metro quadrado. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão, tá? Recomendada para os indivíduos em função da sua variação de pressão. Isso é importante, tá? Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja 1000 kg por metro cúbico. Significa que eu tenho 1000 kg para cada metro cúbico de volume de água. Então isso é importante porque já está no SI, isso é bom pra gente. Em minutos, qual o tempo de descompressão, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo. Nós temos o nível do mar, ok? Aqui nós temos uma montanha ali, né? Como tá no nosso desenho. Aí tem a bolha de ar que ele tá mostrando ali. E aí a água, ela tá aqui. Bom, o que a gente tem que entender nesse nosso contexto, tá, gente? O que nós temos que entender nesse nosso contexto? Essa pressão aqui seria, né, digamos assim, essa pressão que eu teria nesse nível, né? Então a pressão total que ele estaria submetido referente a isso seria o quê? Seria a mesma pressão aqui, nesse contexto ali, a gente pode encarar que a pressão ali formou uma bolha de ar que eu não estou me preocupando agora. Mas um nível abaixo, essa pressão total aqui, ela vai ser o quê? Ó? Presta atenção, vai ser essa pressão do ar, ó, vai ser essa pressão do ar, que é a pressão de uma atmosfera, que eu chamo de P0 ar, mais essa pressão associada à pressão hidrostática, né, gente? Então isso aqui é a pressão hidrostática, beleza? Então essa aqui seria a pressão que eu teria nesse ponto, e aqui é um caso à parte que tem ar ali, né? Então a gente nem precisa se preocupar com isso agora. Então, galera, quando a gente vai ir atrás da pressão total, vai ser o quê? Vai ser tudo que tem sobre aquela coluna. Então, a pressão do ar mais a pressão chamada hidrostáticas, tá? Hidrostática. Então, o que a gente tem que entender? Quando ele está falando a diferença de pressão, entre aspas, ele está falando desse ΔP aqui, ó. ΔP, que é a pressão total, que está nesse ponto, menos a pressão, nesse caso, a pressão atmosférica. Então você pode notar que é isso aqui que o vestibular está pedindo para a gente conseguir descobrir, né, galera? Até ficou meio feio aqui, mas não tem problema. É isso que ele está perguntando. Então se você notar, eu posso pegar esse PA e jogar para o outro lado. Ó. Jogo para o outro lado, fica menos, tá vendo? Eu só passei para o outro lado. E aí no final das contas, isso aqui vai ser só a pressão hidrostática. Então, ó, repara que isso aqui é o ΔP, é o que ele está perguntando, né? Então, na realidade, ele está perguntando simplesmente o ΔP, que vai ser isso aqui, que nesse contexto vai ser apenas a pressão hidrostática. Beleza. Aí, galera, para eu saber a pressão hidrostática associada a isso, a gente vai lembrar que é DGH, onde é a densidade do fluido, o valor da gravidade e o desnível da água ali, né? Então vai ser o quê? O que vai acontecer? Essa diferença de pressão vai ser o DGH, ó. DGH, que é a pressão hidrostática. O que é o H? O H é a altura da coluna do fluido, né? E aí a gente vai a gente vai ficar feliz porque a prova nos deu tudo no SI, né? Então esse ΔP que ele está pedindo para nós, vai ser o quê? A densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico. Então é só colocar, né? Tá no SI, então toca ali ficha. Quanto vale o valor da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado, né? Vezes 10. E aí o desnível é o desnível apenas da coluna de líquido, né? Então esse H, se tu olhar ali na figura, ele vale 50 metros. Então esse H aqui vale
50 metros. Como tá tudo no SI, é só tocar ali, né? Então, ó, 50 metros. Aí, galera, a gente vai ficar com o valor que é 5, ó, vai ser vezes 10 na 5, né? Porque são 5 zeros. 5 vezes 10 na 5 pascais ou Newton por metro quadrado, beleza. Só que agora eu quero saber o tempo que ele leva na descompressão. Aí a gente vai olhar para o gráfico que está ali no vídeo de vocês e você vê que está em quilopascais, então eu vou ter que mexer com esse número, tá? Então, ó, vou trazer aqui para cima, tá, galera? Ó, sem problema. Delta P, o prefixo K significa 10 na 3. Então, ó, olha só, vem comigo. 5 vezes 10 na 3, mas eu não posso mexer no número, né? Então falta 10 na 2 Pascal, certo? Então agora vem os sistemas métricos decimais, né? Isso aqui é o prefixo quilo. Então essa variação de pressão vai ser igual a 5 vezes 10 na 2 quilo, ó, quilo pascais, né? Então isso aqui vai dar 500, né, gente? Se a gente for, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, que eu acho que vocês já estão entendendo. Então isso aqui vai ser 500, né? Então, ó, delta P vai ser igual a 500 quilopascais. Então essa é a variação de pressão. Agora a gente vai ter que olhar no gráfico e ver que a variação de pressão ela está na direção horizontal. Então a gente vai procurar o 500 quilopascais e quando eu achar o 500 quilopascais eu vou ver qual é o valor de tempo que eu preciso levar para fazer a descompressão, né, gente? Então olha ali, ó. Veja que no eixo horizontal 500 e vai dar 60 minutos. Então isso equivale a um tempo de descompressão de 60 minutos, ok? E aí, pessoal, 60 minutos nos deixa na alternativa C de sacola. Questãozinha bem elaborada, deixa eu sair da frente, provavelmente deve ter passado na frente do slide, mas não há problema, né? Questãozinha que é bem interessante, porque a gente faz pouco cálculo, tu consegue interpretar direitinho o que é a diferença de pressão. Então tá, né, galera? Professor Jean Pegoraro te ajudando aí na resolução. Bons estudos, mas nunca se esqueça que a física esteja com vocês.